Olá, boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui na nossa live Espectropapo, que eu faço aqui na minha página, e cujo objetivo é discutir temas ligados à educação, ao autismo, análise do comportamento. E hoje nós vamos falar de um tema muito, muito importante, porque é o objetivo de tudo isso. Né? Essa militância nas redes sociais, ela tem um objetivo. O objetivo é alcançar direitos para todas as pessoas com autismo, que todas tenham acesso à intervenção, a melhor intervenção possível. A melhor significa com fidelidade com aquilo que a ciência indica, né, que indicou que funciona, e precocidade, porque isso também é o que está na pesquisa. E nós queremos discutir agora coisa prática hoje. Vamos discutir uma experiência de Praia Grande com a Andréia e a Amanda. Eu vou pedir para elas se apresentarem. Se apresentem, por favor, meninas. Boa noite, meu nome é Andréia, eu sou fonoaudióloga da Prefeitura de Praia Grande há 26 anos, tá? E tenho especialização em autismo e estou junto com o pessoal nesse projeto aí de estar trazendo intervenção precoce e com práticas baseadas em evidências para o SUS. Meu nome é Amanda, sou assistente social de formação, também estou trabalhando na equipe do CIPTEA, né, no SER em Praia Grande, e eu faço mestrado em Educação em Saúde e também estou fazendo pós-graduação em Intervenção Precoce. Muito bom. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, faço hoje o pós-doutoramento pela Universidade Federal de São Carlos, eu pesquiso lá autismo e inclusão escolar, mas eu estou muito interessado nos vários aspectos do autismo, né, saúde, educação, então essa discussão hoje é ligada à saúde. Quero dar boa noite aqui para o Ivan Gutierrez, está sempre aqui, parceiro nosso, Jaqueline Siqueira, boa noite. Tem outras pessoas aí, e o pessoal está chegando. Então, para o pessoal que está chegando agora, boa noite, Valéria, tudo jóia? Compartilha para os colegas poderem ter acesso também, porque o objetivo é que a gente chegue no poder público, a gente sensibilizar os agentes públicos, né? E por agentes públicos, vamos entender, políticos e profissionais. Na minha trajetória de militância política, assim, eu falo uma coisa que eu acho que não é bacana, né? Mas é o que a gente tem de experiência. Em muitos lugares em que a gente está fazendo uma proposta que é economicamente viável e que a gente sabe que é possível fazer, muitas vezes quem se opõe a nós são profissionais. E isso é um grande problema, porque existe também uma resistência em mudar. Vamos fazer uma coisa diferente do que eu sempre fiz, né? Parece que está confortável aqui. Eu acho que eu admiro muitos profissionais que se dispõem a dizer não. Tá bom, não estou dizendo que tá ruim, mas será que dá para melhorar um pouquinho? Será que dá para fazer uma coisa a mais? Eu, como professor, sempre tive essa busca assim incansável. Todo ano eu melhoro, assim. Eu fico pensando assim, coitado dos meus alunos do passado, porque eu acho que eu estou um professor hoje muito melhor do que estava antes, e ano que vem você melhor, coitado desse ano também. Eu quero começar perguntando para vocês o seguinte: a gente vai falar um pouco do CIPTEA. O que é esse serviço? O que é o CIPTEA? Qual a história dele? Então, o CIPTEA, ele começou a funcionar em setembro do ano passado, né? Então, ele foi uma construção, né, da nossa equipe do SER, né? O Centro de Reabilitação lá aqui na Praia Grande, né? Ele foi inaugurado em 2017 e desde então a gente faz parte, né? A gente compõe. Eu sou assistente social, a Andréia fonoaudióloga, a Aline psicóloga, a Patrícia terapeuta ocupacional. A gente compõe, junto com outras profissionais, a equipe da parte da infância, né, que atende crianças com deficiência intelectual e deficiência física. E a gente fazia parte da equipe de avaliação. E nessas avaliações que a gente fazia, que a gente chama de avaliação transdisciplinar, a gente começou a perceber um grande número
Elas caíram. A conexão delas caiu, mas a gente vai continuando aqui discutindo. Eu vou dar um alô só aqui no Zap para elas, falar que caiu, para elas voltarem. E aí a gente vai continuando essa discussão aqui. Tentem voltar, né? Bom, aí quando eles voltarem, aparece aqui para mim. Pois, então, pessoal, essa história de Praia Grande, eu só estou fazendo essa live aqui, só estou fazendo essa discussão, porque eu fui lá ver, né, e acompanhei durante esse processo. Eu sou muito reticente com política governamental, com vídeo institucional, porque às vezes no vídeo está tudo ótimo. Ou eu estou escuro também? Ué, agora não estou sabendo, não. Tô sabendo. Eu vou ter que gerar outro, pessoal. Peraí, vou tentar sair e voltar. Digam para mim se eu apareci. Voltando. Opa. Ixi, elas vão. Peraí. Já arrumou. Eu, né? Mas elas não voltaram ainda. Voltaram. Voltaram? Deixa eu ver se o pessoal fala. Tá tudo ok. Ok. Elas também estão ok? Ok. Agora tá bom. Tá ok. Desculpa, meninas. Continuem. Então, basicamente isso, né? Então, é um serviço onde a porta de entrada é a unidade de saúde da família, encaminhado depois pelo NASF para a equipe do CIPTE, onde a gente faz o acolhimento e avaliação do repertório de habilidades da criança para ver, né, em que nível a criança está, e a partir daí começar as intervenções. Aí a gente senta junto com a família, né? Antes de começar as intervenções, a gente chama a família junto com a equipe, né? Eu sempre falo que a família, no caso, né, é o que vai direcionar, né? É a cabeça, né, da intervenção. Então a gente chama a família, senta junto, vê as habilidades que a gente acha e propõe para elas que precisam ser trabalhadas, mas elas podem trazer outras demandas para a gente que sejam mais importantes de estar fazendo a intervenção, né? Então a gente constrói bem juntos, né, esse protocolo que vai ser aplicado de acordo com o que elas nos trazem. E aí, tem 3 semanas seguintes, a gente treina a família, capacita, de acordo com aquelas habilidades que nós pontuamos, ou alguma demanda de comportamento que esteja prejudicando, né, que esteja sendo uma barreira de aprendizagem para aquela criança. E depois dessas 3 semanas, né, com planilhas anotadas pela família, né, da intervenção passo a passo, as tentativas que foram feitas, né, se foi com ajuda, se foi sozinho, ou se ela não fez, e a gente prepara essa família para estar aplicando em casa. Passados 5 semanas, né, da família aplicando, né, o protocolo em casa, né, as habilidades do planejamento, a gente retorna essas crianças e reavalia.
A gente faz essa reavaliação, né, para ver os ganhos que ela teve, né? E a gente mede, a gente compartilha com a família todos os passos, né? A criança está nesse nível, tá? Agora passou um mês, né? Ela já foi para esse, né? E a gente sempre dá essa devolutiva e a família está ciente de todos os passos, porque o nosso objetivo principal é que a família, né, esteja completamente empoderada de saber lidar com aquela situação, né? E de também saber aonde o seu filho está e o que ele tem que alcançar, tá? Porque a gente via muito assim, a família ficava em um plano secundário na intervenção, né? A gente fazia o que a gente tinha proposto, né? Saía, falava com a mãe, até dava uma orientação ou outra, né? Claro, sempre tinha esse feedback, mas a gente não mensurava junto com a família, né? Eu sempre falo nos grupos, eu quero que vocês conheçam tanto de autismo como a gente, né? Tudo que a gente tiver de novidade, a gente vai passar para vocês. É esse o objetivo principal. E apesar da gente ficar, né, da primeira infância até 4 anos e 11 meses, eu falo, eu quero que vocês, né, saiam daqui sabendo cobrar das outras pessoas, né? Sabendo, né, que o que é certo, o que tem de evidências científicas para a intervenção, né? Para que vocês vão aos outros serviços, né, e falam, olha, mas e aí? O que você está fazendo? Qual é o passo? Qual é a avaliação dele, né? Que seja uma coisa muito mais objetiva. Então, como eu falei, né, a gente estava numa avaliação geral do SER, né, onde atendia todas as deficiências, e a gente viu a necessidade de uma intervenção específica no autismo, porque a demanda era muito grande. Porém, né, como que a gente ia fazer isso? A gente não ia ter perna para atender todas as crianças com autismo dos 0 aos 18 anos. Então, a gente, como a Andrea falou, focou na intervenção precoce com essa ideia, né, de preparar famílias para conhecer sobre o autismo e sobre as intervenções. Eu acho isso muito fundamental. Eu tenho um livro aqui, Empoderando as Famílias, né? Porque, na verdade, como eu disse, né? Sempre digo, a palavra final, quem vai segurar a bucha é a família. É ela que tem que decidir, é ela que não tem conflito de interesse com a criança, tudo isso. Nenhum conflito de interesse, né? Só que ela precisa ter conhecimento sobre o assunto, porque senão é fake essa decisão. Porque se eu apresento, se você quer fazer uma escalandropia ou quer fazer um reforço não contingente, quer dizer, eu não sei nem o que isso quer dizer. Então, eu digo assim, o que você me sugere? Aí eu vou fazer aquilo que você está me sugerindo. Então, eu acho que esse processo de formação é fundamental. E esse processo de escrever os programas que você vai fazer. Porque a diferença é que, por exemplo, todo terapeuta, pelo menos todos que eu conheço, na porta fala, faz isso, isso e aquilo. Se meu pai, quando saiu da porta da clínica, ele já esqueceu. Já esqueceu. Né? E o procedimento escrito, além dele escrever o que precisa ser feito, ele é um estímulo discriminativo. Você olha para aquilo, aquilo te cobra, ele olha para sua cara de volta. Né? Então, tem uma relação aí que é diferente, né? Tem uma pessoa aqui, ela está perguntando intervenção em que unidade do SUS? Marisa, Serviço de Intervenção Precoce de Praia Grande. Tem aqui, a Patrícia Patti colocou aqui, tinha uma pessoa que tinha perguntado quais profissionais envolvidos, e aí a Patrícia Patti colocou aqui. Eu acho interessante dizer o seguinte, a gente precisa, no serviço público, fazer do limão e fazer uma limonada. O ideal seria que a gente tivesse muito mais profissionais, com muito mais tempo. Então, a gente, nesse momento, não tem isso, nesse contexto. Então, a pergunta é, o que as evidências apontam que eu consigo maximizar com os recursos que eu tenho? Então, porque eu acho que isso precisa ficar claro. Qual é o tempo que vocês têm com cada criança por semana, por mês, assim, para as pessoas começarem a pensar no seu serviço. Pô, se dá para ser assim, daí eu podia fazer isso aí também aqui na minha cidade. Quanto tempo vocês têm? Quantas crianças vocês atendem pela relação dos profissionais? A ideia era garantir, como você falou, né? A gente tem que fazer
um suco com um limão, né? Então, como a gente queria atender essas crianças, mas o tempo, infelizmente, acaba sendo, se a gente fosse fazer muito tempo, né, a gente não ia conseguir atender todo mundo. Então, o que a gente fez foi isso, né, trabalhar com as famílias, no qual elas são capacitadas para estar realizando as intervenções. E, então, a gente atende uma criança uma vez por semana, 30 minutos durante 5 semanas. Aí depois ela fica 5 semanas em casa, né, com a família aplicando o planejamento realizado em conjunto. Todos os dias, a gente frisa, né, que é todos os dias. A gente fala que é em todos os momentos, é criar oportunidade de aprendizagem, né, a gente, né, fortalece bem isso com as famílias. E aí depois disso elas retornam, e ficam mais 5 semanas, né, 30 minutos por semana, depois voltam 5 semanas em casa, né, e a gente consegue com isso atender uma maior quantidade de crianças. Então, hoje, a gente consegue atender 72 crianças, né, nesse esquema de agenda dupla. A gente fala que a gente trabalha por temporada, né? Então, a gente tem esse acompanhamento da criança, nossa proposta é acompanhar essa criança até 4 anos e 11 meses, tá? Sendo que ela pode ter alta antes, né? Caso não tenha, precise alguma habilidade ainda ser trabalhada, né? A gente faria os encaminhamentos para os nossos serviços de rede, né? Que seria CAPESI ou o próprio SER, né? Uma coisa importante de falar, antes da criança entrar para atendimento, a família tem um workshop obrigatório para ela participar, tá? Ela tem uma formação, né? Não é simplesmente eu fiz a avaliação, fiz a devolutiva, antes de iniciar, a família participa de um workshop introdutório. O que é isso? A gente vai falar sobre autismo, vai falar sobre um desenvolvimento típico, desenvolvimento atípico, vai falar sobre atenção, sobre contato visual. A gente faz toda essa orientação básica, né? E é interessante que aí, passada essa semana, quando a família começa o atendimento, ela já relata, nossa, mas eu já vi mudança no meu filho, né? Por quê? Porque ela sabe que o contato visual é super importante, e até então ela não tinha essa noção. Então, ela já começa a fazer pequenas mudanças, né? Que já geram mudanças no comportamento da criança. E nesse período de 5 semanas que elas estão em treinamento em casa, a gente não tem contato com a criança, mas a gente tem contato com a família, porque a família vem para o outro workshop, né, que a gente sempre tem um tema trabalhando, né, quarta-feira passada nós tivemos uma capacitação sobre comportamento, né, falamos sobre comportamento, para que elas possam observar, né, a questão do antecedente, qual é o comportamento, qual é a consequência. A gente capacitou elas para isso, para fazer essa observação. Então, elas estão com a gente, a criança está em casa, mas a família está com a gente, né? Outro workshop de continuidade, né? E nos grupos de família, tá? Porque tem os grupos de família, porque a gente quer fortalecer a família como um todo, né? Então, a gente proporciona, teve até agora a terapia comunitária, né? Teve uma intervenção, né? Tipo, terapia comunitária, que as famílias gostaram muito, foi um espaço que elas puderam discutir questões pessoais, né? Então, a gente funciona nesse ciclo, aí retorna a criança, né, reavalia, traça novos objetivos, família com outro workshop, com grupo de famílias, e a gente vai tentando seguir assim, né, desde agosto, né, até agora a gente já está no quanto ciclo? Acho que é o 4º, né? Isso. Tem crianças que estão na 4ª avaliação. Então, eu acho que isso que você está falando é o seguinte, se você colocar na média do ano, significa que você tem, em média, por ano com criança, por semana, tipo 15 minutos. Então, ou seja, eu quero acentuar é que na sua cidade, na cidade que você está assistindo aí, ou vai assistir, que deve ter, que muitas têm 50 minutos, 1 hora, meia hora por semana. Ou seja, não é uma coisa de outro mundo que vai gastar milhões, existe a possibilidade. Toda a questão é uma questão de orientação técnica. Eu sempre falo isso nos lugares que eu vou, que eu conheço cidades que poderiam ter a inclusão de Nova York, que dos Estados Unidos está entre as melhores, sem gastar um só real além do que já gasta. Mas é um problema de orientação técnica. Então, eu acho que temos um problema financeiro, estamos numa crise no Brasil, está difícil para todo mundo, mas é possível a gente fazer coisas muito interessantes com isso aí. Deixa eu falar aqui um pouco então, eu estava dizendo, quando vocês caíram, que eu só estou falando e fazendo isso aqui porque eu fui ver o serviço.
porque eu tô por aqui já de vídeo institucional falando que está tudo uma maravilha, e na verdade não está nada uma maravilha. Eu sei que também não está uma maravilha, mas quer dizer, dentro das possibilidades, tudo é difícil. Você tem um caminho excelente, né? Tem um caminho correto. E aí eu quero compartilhar aqui, fazer um agradecimento, porque eu gosto muito de construir pontes entre pessoas que eu acho que podem se ajudar, de coisas que podem... Então, esse é o objetivo de fazer essa discussão aqui. Outras que eu faço aqui também, apresentar o trabalho de pessoas que eu acho que é significativo. E eu fiz uma apresentação que eu acho que foi muito boa, que é do pessoal do CIPTE, com o Luiz Humbert, que é um analista do comportamento da Bahia, de Salvador, a quem eu agradeço, falo sempre dele aqui, sim, porque é um amigo, um rapaz muito inteligente, que eu admiro muito. Ele está fazendo mestrado hoje lá, e ele ajudou em alguns casos, que eram casos desafiadores. E um desses casos, que eu acho que é bem interessante, era um menino que tinha tava indo para tomada, né? E eu queria que você contasse um pouco desse caso, sem nome, sem referência a nada, mas só do desafio de ter um comportamento que você não sabe de onde vem, assim. Então, a gente tinha esse caso, né, de uma criança, né, que estava com 4 anos em uma busca pela tomada, mas, assim, destruindo, né, parede. Não era enfiar o dedo na tomada, era simplesmente tirar, né, tirar o espelho, acessar os fios, né. Já havia tomado choques, mas isso não a impedia, não tinha aversão a isso daí não era problema para ela, né, mas que tinha gerado, né, um estresse muito grande em todos os lugares que ela ia, né, escola, casa. Na escola, na época quando ele iniciou, ele ainda era pequeno, e no caso da creche, as tomadas todas eram altas, né? Então, assim, não tinha tanto problema. Mas aí, no momento que ele continuava com a gente, ele foi para a sala de aula, né, onde tinham várias tomadas, isso foi uma dificuldade também na rotina escolar, em outros atendimentos que ele fazia. Também fiz visita na casa, né? Na casa dele também era muito difícil, então a família tentava ali se organizar, porque tomada é uma coisa que todo mundo tem, e como o André falou, ele não queria pôr o dedo, né? Então ele arrancava o que tivesse na frente. Era algo bem difícil para a família, para a escola e para a própria criança. Aí, né, nós levamos o caso, né, para o Luiz Humbert, porque ele tem feito a supervisão do nosso trabalho. A gente agradece a ele, né, que ele não tem, né, foi uma coisa feita pro bono, né. Então, ele propôs para a gente fazer uma análise funcional experimental, né, desse comportamento, né. E, assim, o tempo que a gente tem, 30 minutos, né, então, dentro da nossa rotina. Então, ele nos propôs, a gente conseguiu, né, estabelecer 4 comportamentos, né, para a gente estar testando, né, que levou 5 minutos, né, para cada comportamento, né, a mãe super colaborativa, é claro, ela queria resolver aquele problema, né, saber por que daquilo, a gente já havia tentado de tudo, né, não tinha dado resultado, e ela trouxe ele durante 5 dias consecutivos, né, ela se dispôs a trazer, não faltou em nenhum, tinha caído até uma tempestade um dia, mesmo assim ela veio, e aí nós fizemos essa análise, né, tivemos os gráficos e mostramos, né, acabamos observando que ele tinha esse comportamento por atenção, a função do comportamento, né, ele queria a atenção da mãe, né, uma mãe que tinha um trabalho, né, bem desgastante, então, sei lá por quê, né, ele chegou e desenvolveu esse comportamento para ter atenção. Dito isso, a gente, né, o que a gente ia fazer? Não teria como fazer esse acompanhamento em casa, né, no trabalho. E nem a gente também ir na casa. Também nem ir na casa. Então, a gente trouxe a mãe, né, e propomos, né, intervenções. Espera aí um pouquinho, deixa só eu propor uma coisa. Eu quero mostrar para as pessoas aqui o que é o resultado de uma análise funcional experimental. Então, eu vou compartilhar aqui. Espera aí. Deixa eu só... Está compartilhando a minha tela no Believe. Agora, eu vou colocar aqui, peraí. Pessoal, isso aí que eu vou colocar na tela é uma análise funcional experimental. Isso aí. Então, aí você consegue ter... Peraí, acho que tem o título. Preciso tirar o título da tela para poder...
passar certinho. Aí, agora sim. Olha aí, isso aí a gente tem os índices de tudo que a criança se comportou. Então, por exemplo, ela pôs a mão na tomada, nessa linha azul, quando tem alguma demanda para ela. Você fez um pedido para ela para fugir da demanda. Por atenção, é o laranja, para brincar, e o sozinho. Então, sozinho ela não pôs nenhuma vez, pode ver esse de baixo. E o último de cima, quer dizer, está muito acima dos outros, é por atenção. Então, a análise funcional experimental é um procedimento em que nós manipulamos as variáveis, ou seja, manipulamos o ambiente. Oh, caramba, não tinha ido. Agora que eu vou colocar. Fiz errado, eu tinha esquecido. Como é que fazia? Faz tempo que eu não faço isso. Aí dá para vocês verem a todas as situações. A situação em que a criança faz uma demanda para ela, por atenção, brincadeira ou sozinho. Sozinho é nada. Então, olha essa linha de cima aqui. Então, praticamente, ele só se comportou quando foi por atenção. Então, a gente consegue ter uma certeza aí de que nós estamos falando de um comportamento controlado por atenção. Então, a gente consegue fazer uma intervenção adequada. Este procedimento, se a gente soubesse esse procedimento na escola, na clínica, em todos os ambientes, a gente diminuiria 99% dos nossos problemas. Se a gente dominasse esse procedimento de avaliação. Porque é realmente um procedimento padrão ouro, que não é todo mundo, que é pouca gente que usa, porque ele é difícil, ele é complexo, ele precisa de um certo conhecimento. Então, eu queria, primeiro, antes de explorar a intervenção, eu queria que vocês falassem como foi o processo de aprender a fazer isso. Foi difícil? Como é que é essa coisa da supervisão no serviço público? Funciona? É viável? Como é que vocês sentiram isso? Como foi fazer o procedimento? O procedimento não foi difícil de fazer, né? Porque a gente tinha um ambiente, né, que a criança já estava acostumada e tal, e também a supervisão que a gente teve do Luiz foi muito pontual, né? Então ele falou exatamente, né, o que a gente tinha que fazer, a frase que a gente ia usar, né, foi muito bem delineado, né? Então a gente simplesmente só seguiu o procedimento que estava escrito, né, e colheu os dados, né? Então tinha duas profissionais, né, juntas, né, uma interagindo com a criança e a outra fazendo a marcação de tempo, a marcação de frequência. Eu acho que o ponto é com a supervisão, né, que a gente está tendo, realmente a gente ficou muito mais segura para estar realizando a análise, né? A gente está até agora também fazendo outra. Essa semana nós estamos fazendo outra análise. Orientada pelo Luiz, né? A gente está fazendo uma segunda análise experimental, uma né? Criança que bate a cabeça, isso. Né? E assim, e acho que é importante falar isso, que a supervisão acho que acaba sendo fundamental, porque a gente teve toda a orientação, como a Andrea falou, do que falar, da contagem do tempo, de como testar, né, cada uma dos comportamentos que poderiam ser, e aí depois ainda levamos os dados para ele e juntos discutimos, né, para construir esse gráfico, porque também a gente não tinha essa experiência, né? São experiências novas para a gente. Mas a segunda está sendo mais fácil. Então, isso é interessante, porque a boa supervisão, ela é um processo de formação, porque a supervisão, ela tem que construir autonomia, não é para você ficar dependente, né? É para você, agora eu peguei. Então, a supervisão, a própria prática, a experiência vai ajudando nesse processo. Bom, vocês descobriram agora que eu acho que o maior problema é descobrir para que serve um comportamento. Porque no senso comum, o comportamento ele é causado pelo pensamento. Então, alguma coisa lá dentro. Então, eu fico falando para o sujeito para ver se ele muda o pensamento. E a gente percebe que é um pouco diferente disso. Então, você descobriu qual é o motivo do comportamento. E aí? O que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo? Como é que você intervém depois que você sabe? O que adianta saber? Então, acho que só antes da Andrea falar um pouquinho de como foi, eu acho que só é importante deixar claro que, como você falou, né, não é tudo maravilhas, porque a nossa dificuldade é que a gente não faz as intervenções por conta do tempo.
né? A dificuldade é orientar bem essa família para ela estar realizando em casa. Então, o que a gente propôs para a família foram 2 formas de intervenção, né? E a gente também fazia nos atendimentos, mas são 30 minutos durante 5 semanas, né? A maior parte do tempo para fazer a intervenção foi feita pela família, né? Aí ela fez, né, o procedimento, né, de reforço diferencial, né? Então, ela fez na casa, né? Toda vez, né, que ele ia, ela dava muita atenção para ele, né? E quando ele ia procurar, né, a tomada, simplesmente, né? Ela falava, não, trazia ele de volta, né? Esperava um tempinho e continuava a dar atenção. Esse foi um. E fez o outro também para extinção, né? Que ela fez num lugar mais protegido, né? Que no caso foi o quarto, né? Porque ela ia deixar ele em acesso livre, né? Ela desligou a força, né? E ela conseguiu também fazer esse procedimento. Teve uma baixa significativa, né? Da procura por atenção. A gente tem um gráfico que a gente disponibilizou para você, né? A gente acompanhou depois os dados que ela trouxe, né? Oi? Posso colocar o gráfico? Pode. Peraí. Tem que compartilhar aqui. E vai aparecer aqui em cadê? Apareceu aqui. Eu coloquei. Apareceu. Peraí. É meio embaçadinho. Não, acho que não apareceu, não. Foi uma foto. Não, ainda não apareceu aqui. Agora foi. Não, agora foi. Peraí, que eu já vou colocar. Foi. Foi. Aqui, ó. Observem aí, está por o nome da pessoa, né? Período de cada 5 dias, reforço diferencial. Então, nós temos 37 acontecimentos no primeiro dia, que é dia 14 de fevereiro, e eles sobem no princípio, até porque a extinção, tem extinção junto, a extinção faz subir durante um certo período, e ele vai caindo até 15,8, ou seja, bem menos da metade. Isso. Num período de menos de 2 meses. Comportamento muito complicado. Fala, vocês querem falar um pouco sobre? Não, eu vou tirar aqui, aí vocês é mais falar. assim, a gente vê realmente essa mudança, mas aquilo que eu falei, né, um pouco no começo. Quando a gente fez essa orientação, essa intervenção dentro da sala de atendimento com a família, a procura pela tomada diminuiu a zero. A zero, é verdade. Nos atendimentos. A gente não tem esse gráfico agora, sim, mas ele diminuiu a zero nos atendimentos, por ser pouco tempo, 30 minutos, e tá sempre 2 profissionais mais a família dando atenção para a criança. Né? Então a gente já sabia que era por atenção, diminuiu. E aí em casa a gente vê diminuindo, mas lógico, acredito, diminuiu bastante, né? Mas eu acho que ainda poderia ter diminuído mais, né? Se a gente conseguisse ter mais tempo, né? Talvez, porque assim como eu falei, né? Orientar a família, como a mãe sempre dizia, né? Uma fala dela era assim: é difícil quando ele procura a tomada, eu não dar atenção, porque são 4 anos fazendo a mesma coisa. Isso. Quando ele vai para a tomada, eu falo, não pode, não faz isso. Né? Então, é mudar o comportamento da família também. Mas é uma família que conseguiu, né? É um mérito da mãe também, né? Com certeza. Mérito da mãe. E é isso que a gente quer construir, né? Que a família cada vez tenha mais méritos, né? Eu não tô. Oi? Então, o Ivan está chamando a atenção justamente para essa questão. O Ivan, que é a seguinte, que é que os pais empoderados desse conhecimento também podem ter uma boa escolha de profissionais, né? Saber se o profissional está trabalhando direito, se não está, se ele está fazendo um trabalho que é condizente com o que dizem as evidências. Então, é uma proteção contra os pais. Esse serviço é um serviço múltiplo, né, que tem muitas variáveis interessantes. Deixa eu ver aqui as perguntas agora. Tem várias pessoas aqui falando do grupo. O Paulo Quereguini está fazendo uma sugestão aqui, vou colocar na tela para as pessoas. Está falando do André Varela. André Varela é um analista do comportamento, que fez doutorado lá pela UFSCar, trabalha com equivalência, está em Goiás agora, que é analista do comportamento. Recentemente publicou na revista Psicologia e Saúde um artigo com algumas considerações sobre o atendimento em TEA pelo SUS. Muito bom.
Eu li esse artigo já há um tempinho. Não tem muita coisa, né? A gente sabe, assim, com prática baseada em evidência, mas eu acho que essas discussões são fundamentais para que a gente tenha. Porque bom, vocês não estão trabalhando só agora, vocês já trabalhavam com isso. Quando vocês Sim, começam Então, quando vocês começam a adotar essa ideia de práticas baseadas em evidências, vocês sentem alguma diferença no trabalho de vocês? Eu posso dizer por mim, né, que desde 2009, praticamente, a demanda de autismo em Praia Grande, né, principalmente dessa faixa etária, estava sendo encaminhada para mim, né? E eu, assim, o que eu ia fazer? Não tinha, né, acesso, por exemplo, que a gente tem hoje, né, que a aba, né, está em evidência, né? A gente vê muito mais isso hoje do que há 10 anos atrás. Então, eu comecei a partir em busca de outras alternativas, né, do que vinha de cursos para cá. E aí fomos construindo esse caminho. E o que eu vi, né, eu reflito hoje, por exemplo, é desse próprio menino, né? E a gente passou, eu estou com essa criança desde 2 anos de idade. Olha há quanto tempo, né? Que ela vinha com esse comportamento, né? E você não tinha essa visão sobre o que poderia intervir, né? A respeito dessa condição. Então, é uma diferença muito grande, né? Você vê a família trabalhando junta, também você vê isso. A gente, por exemplo, dá uma instrução para a família, que uma habilidade que tem que ser trabalhada. Passado 5 semanas, quando você reavalia e vê uma família que fez, porque você vê nas planilhas, a diferença é imensa. É coisa que você demoraria, sabe, 6 meses para conseguir no modo semanal de atendimento, né, que você tinha. Então, você mensura bem, assim, na prática, o quanto faz de diferença essa intervenção, né, quando você tem um planejamento, a família está junto, você consegue mudanças bem mais pontuais. É aquilo que você falou também no começo, né? Parece que a gente se sente um profissional ruim Sim, anteriormente, né? E agora a gente é um profissional melhor e acredito que cada vez a gente vai ficando melhor, porque é isso mesmo, né? A gente via essas reflexões. A gente via as avaliações que a gente fazia no começo, que era uma avaliação construída pela gente, sem muitas referências, né? E lógico, para a época era o que a gente tinha, mas enfim, hoje, né, tendo esse conhecimento, né, e estudando um pouco mais, a gente constrói avaliações cada vez melhores, né? A gente já está, acho que na quarta, a gente começa e vai melhorando, né? É o que você falou, amanhã você é um professor melhor do que eu fui ontem, né? Então a gente até avalia, poxa, aquela criança lá atrás, né? Puxa, se eu soubesse o que eu sei hoje, poderia ter feito diferente, né? E o ponto de envolver a família, a gente também tem que ver. É que estamos com um delay aqui, eu falo, vocês vão ouvir pouco depois. Tem uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é importante, que é o seguinte. Quando eu falo assim, pessoal, o que vocês acham de trabalhar baseado em aba, ou que tem evidência baseada em aba? As pessoas, os profissionais, uma parte deles, recebe isso como uma espécie de uma ofensa, de a gente estar dizendo de alguma forma que eles não trabalham direito, que é para eles abandonarem toda aquela história de profissional e fazer uma outra coisa que nós chamamos de aba. Quando, na verdade, não tem nada disso. Aba só quer dizer que você vai fazer um enfoque científico daquilo. Eu sempre digo assim, quando eu digo para você trabalhar baseado em aba, não significa fazer outra coisa diferente. Significa fazer exatamente o que você está fazendo. Continue fazendo. Só que agora você vai fazer com algumas diferenças. Você vai dar uma incrementada. Ou seja, você vai adotar critérios científicos. Ou seja, você vai registrar, você vai escrever o procedimento, você vai observar a literatura científica, o que ele está dizendo para aquele caso. Entende? Então, eu acho que o que é importante, André, que eu quero salientar, é que você não era uma fonoaudióloga que fazia uma coisa, aí um dia de falar de aba, você abandonou tudo que você estava fazendo, falou, então não vou fazer mais aquilo. É outra coisa. Então, é uma continuidade, você está fazendo as mesmas coisas, só que você está adotando outros critérios que permitem, por exemplo, que a família consiga continuar melhor o seu trabalho. Né? Eu acho que essa relação
por exemplo, de você ser uma fonoaudióloga, você ser um assistente social, e de repente trabalhar com uma perspectiva analítico-comportamental, às vezes assusta as pessoas, né? E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Nós tivemos críticas quando começamos, né? É óbvio, né? Porque é difícil a questão da mudança de paradigmas, né? De você... Porque foi isso mesmo, a gente só mudou, né? A gente continua a fazer, eu continuo sendo fonoaudióloga, né? A Aline, psicóloga, a Patrícia, terapeuta ocupacional, só que a gente juntou tudo isso de uma forma muito mais prática, né? Então é isso, delineando, eu continuo trabalhando, né? Questões relativas à fala, então, só que é mensurável hoje em dia, né? Eu quero que o procedimento é tal, você vai fazer dessa forma, vai fazer tantas tentativas, né? Você vai dar um reforço que seja, né, adequado para aquela criança, que realmente dê prazer, incentive ela a estar aprendendo aquele conteúdo de uma forma mais eficiente. É exatamente isso, né? Mas essa questão de rever, né, procedimentos anteriores, isso vai acontecer naturalmente, né? Porque não tem como você não comparar, né, o que você fazia com o que você faz hoje. Sempre vai ter o que será que eu poderia ter feito melhor, né? Não tem jeito. E futuro? O que vocês estão pensando de futuro? Futuro. Ideal. Então, a gente tem trabalhado muito com educação. Esse é o nosso sonho, né? Então, a gente vai participar agora em julho, né, da Semana da Educação, fazendo, se tudo der certo, como ela está falando aqui. Mas, assim, né, a secretária da Educação já, né, nos procurou, já está pensando nisso, e a gente vai estar fazendo essa capacitação de atendentes, né, e de acompanhantes dessas crianças, para a gente estar fortalecendo. A gente tem muita discussão de caso com as escolas, né? Porque assim, né, a gente já atingiu um braço, que é a família, que é onde a criança passa muito tempo, e a gente quer atingir mais o outro braço, que são as escolas, e mais especificamente, a gente tem uma grande parceria, né, como o André falou, das escolas, com as ATPs da unidade, as atendentes pedagógicas da unidade, as pedagogas comunitárias, só que a gente sempre sentiu a necessidade de fazer essa capacitação também com as atendentes, quem lida diretamente com a criança, e é o que a gente propôs, né, a gente está conseguindo algumas parcerias, e se tudo der certo, a gente vai conseguir esse momento de capacitar também as atendentes nisso. O objetivo é falar sobre habilidades básicas, como que eu posso intervir na rotina diária da criança, enfim. Esse é acho que a nossa meta de agora até o final de 2019, e para um futuro, quem sabe, né, a gente conseguir ampliar a faixa etária. Isso, esse é o nosso objetivo. Não ser mais só precoce, né, mas também conseguir atender a demanda de outras idades. Perfeito, muito bom. Uma outra pergunta que eu acho que a gente sempre tem que tocar. As famílias, uma parte das famílias, emocionalmente, psicologicamente, está destruída. Além de financeiramente, estruturalmente também. Então, você falou, tem família que arrebenta em uma semana faz trabalho de 6 meses. Mas qual que é a adesão das famílias? Quantas famílias conseguem trabalhar? Quantas famílias não conseguem? Bom, eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja difícil para uma pessoa que não seja pai falar, mas eu posso falar que sou pai, né? A maior parte das pessoas com autismo, você olha para os pais, quer dizer, não sei como é que alguém duvidou que era genético, porque é óbvio, né? Que a maioria dos pais tem traços. Maioria. Então, uma grande parte desses pais não é difícil, não é fácil de lidar também, do ponto de vista, assim, da comunicação, né? Então, como é que é essa coisa da adesão, da não adesão, de participar, de não participar, todo mundo consegue? Fala um pouco sobre isso. Quer falar? A gente, né, em números, assim, a gente tem pelo menos uma participação de 60% das famílias que já passaram em atendimento com a gente de adesão. É claro que cada uma tem um momento, né? Mas pelo menos 60% das famílias que a gente atende consegue aderir. Trazer, né, gráficos, né? De forma quantitativa. Isso que a gente está querendo dizer, né? Aderir, todos aderiram. Claro. Eles estão fazendo a intervenção na sala, tá? Isso.
super perguntam, né? Vão nos workshops, participam dos grupos, né? Mesmo com as suas limitações, né? Às vezes você pensa assim, não, isso é tão difícil para ela, mas ela consegue. Mas problemas assim, na parte, as anotações das tentativas, né? Essa parte acaba sendo 60%. E agora, no geral, de continuidade, de existência, aí fica em torno de 85%. Então, das famílias que entraram nos serviços e aí 85% permanece, né? E o restante aí, por alguns motivos, acabam não continuando. Né? Porque também, assim, uma coisa que é importante deixar claro que a gente explica tudo isso à família, que ela vai ter participação, que ela vai ter uma participação ativa, e se ela quer isso, porque ela também não é obrigada. Né? Ela tem autonomia de escolher se ela deseja ou não participar dessa forma, né? Então, algumas não, ou algumas pela demanda, pela rotina delas não conseguem participar e acabam desistindo. A gente tem famílias fragilizadas, como você falou, né? Então, essa questão da desistência, né? A gente tem tido muito cuidado, né? A maioria das desistências que acontecem, muitas têm migrado, né? Graças a Deus, os planos de saúde estão perdendo, né? Então, eles já liberam terapia ABA, né? Terapia com práticas baseadas em evidência para as crianças e tal. E outra parcela, né, que a gente vê que está em risco, né, porque tem famílias tão fragilizadas que elas estão em risco. Então, a gente tem trabalhado junto, né, com a escola, as unidades de saúde e, em alguns casos, quando a questão da vulnerabilidade é muito grande, a gente acaba também trabalhando com o conselho tutelar. Tá, para estar trazendo de volta. Mas não com a ideia punitiva, não. Né? E o CRAS, claro. Certo. Tem uma pergunta aqui da Patrícia que eu acho que é pertinente. Ó. Patrícia é uma terapeuta ocupacional que está hoje no campo da análise do comportamento também, em Taubaté. Como vocês estão fazendo para registrar no prontuário dos pacientes? Os conselhos exigem uma certa burocracia e procedimento do registro de sessões diferentes, que os registros dos conselhos são diferentes da análise do comportamento. Vocês estão fazendo os dois? A fiscalização permitiu que TO, psico e fono assim pudessem registrar os atendimentos? Vocês têm algum problema burocrático dessas profissões com esse tipo de diferente de registro? Não. É que assim, como a parte do registro das planilhas, né, dessa parte que preenche a família, né, a gente só orienta, e o registro do prontuário é feito como era feito antigamente, né? Qual era a habilidade que está sendo trabalhada, sim, o objetivo, e a gente anota no prontuário isso. O registro especificamente das intervenções, né, com geralmente entra com estimulação precoce, né? Isso. Estimulação precoce, né? Ou estimulação acompanhamento neuropsicomotor, não tem diferença. A gente não teve nenhuma dificuldade, né? Então, os registros são feitos... Até porque... tem as planilhas do registro. Até porque eu acho que não diferencia mesmo, não. Eu acho que a questão, às vezes, que pode dar alguma questão por exemplo, quando você fecha um VibMap, vamos imaginar assim, vocês estão trabalhando com um protocolo mais sumário aí, que é um pouco diferente para criança pequena. Eu lembro de ter visto. Mas, por exemplo, vamos imaginar que vocês conseguem ampliar um pouco, vocês conseguem ter um pouco mais de tempo, e aí vocês decidem usar um outro protocolo mais complexo, por exemplo, o VibMap. E esse VibMap ele pode ser dividido por profissionais, ou labels, por exemplo. Então, tem uma parte lá que é mais pertinente. Toda analista do comportamento pode aplicar, mas é mais pertinente para a fono aplicar uma parte, para ter a outra parte. E aí, normalmente, você fecha num relatório só. Porque é um protocolo só, mas você pode fechar em relatório diferente se tiver algum problema. Eu também não vejo nenhum problema, não. A gente trabalha bem com a equipe, a gente costuma dizer que a gente é transdisciplinar, né? Esse é o nosso objetivo. Não é nem multiprofissional. Enfim. Mesmo porque todas são especialistas em desenvolvimento infantil, né? E constroem um protocolo de intervenção junto e um relatório junto também, não tem? Todas assinam. Eu acho fantástico. Sobre a forma de registrar, sobre a forma de registrar, só para deixar claro, né? Então, a gente registra no prontuário como é feito o atendimento e numa planilha separado o procedimento. Sim. Então, a gente faz 2 registros. Tá. Acho que tinha a ver com essa pergunta aqui.
A pergunta da Ana Lilu, como as crianças chegam até vocês? Com indicação do pediatra da escola? Recrutamento, como é que é? Então, a porta de entrada, né? Como no SUS, a porta de entrada é a atenção básica, é a unidade básica de saúde. Então, a escola pode ver a necessidade, então ela encaminha para a unidade básica de saúde, e a unidade básica de saúde referencia no NASF, e o NASF encaminha para a gente. Então, a porta de entrada, como a gente está, por enquanto, ainda ligado à atenção especializada, então a porta de entrada é a unidade básica de saúde, né, atenção básica, e encaminhamento para atenção especializada, que seria a nossa equipe. Mas é bem rápido isso, não é uma coisa amorosa, né? Porque o MChat pode ser aplicado pela enfermeira, né? Qualquer profissional de nível superior. Aplica e encaminha para o NASF. E não precisa ter o diagnóstico fechado, né? Não. A gente costuma deixar bem claro que são coisas separadas, o encaminhamento para a intervenção e o encaminhamento para o neuropediatra. Tá. Não precisa, não. Mesmo porque o neuropediatra, né, ele constrói junto esse diagnóstico. Então, essa prática é prática padrão ouro. Padrão ouro nos Estados Unidos, padrão ouro no Canadá. Desconfiei, intervenção e serviço de diagnóstico. Isso que é o cerne da questão, que eu acho que é muito, 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 muito importante. Muito importante. Isso é uma coisa que todas as cidades tinham que fazer. Deixa eu dar um recado aqui para o pessoal. Nós estamos indo já quase para o final, dar alguns recados. Pessoal, vai ter, tá aqui na minha página, eu coloquei aqui, dia 19 e 20 de outubro, vai ter o segundo seminário de autismo na vida adulta. É o único grande evento no Brasil que está totalmente dedicado a essa faixa. Que, por um lado, nós temos a intervenção precoce, que é o nosso objetivo. Por outro lado, temos que entender que tem pessoas lá adultas, elas existem, elas precisam de ajuda. Elas precisam de serviço público. E aí o seminário tem essa função. Eu vou convidar você, vai estar muita gente fera lá. Só para falar, vai abrir com o Francisco Assunção, professor da USP, o pesquisador do autismo há décadas, né? Vai ter muita gente muito bacana falando sobre temas, sempre temas centrais, né? Trabalho, sexualidade, pessoas com autismo falando, enfim, falando da sua experiência, né, do diagnóstico, tudo isso. Então, convite para você, na minha página tem aí, eu publiquei ainda hoje, republiquei hoje, esse é um convite. Outro convite, vai ter o curso do VIBMAP, que é o protocolo de avaliação aqui em Taubaté, se você é do Vale do Paraíba, conhece alguém aqui, ou puder vir para cá. É um curso que tem a parte de formação bem prática e mais supervisão. Vai ser do Danilo, não sou eu que estou dando, é o Danilo semana que vem, mas é um curso que eu indico muito, porque é um curso muito bom mesmo. Então, esses dois recados eu queria dar para o pessoal aqui. Meninas, é o seguinte, estamos chegando, faltam 8 minutos aqui. Deixa eu ver se tem aqui alguma última pergunta aqui. O MChat é aplicado na atenção básica, acho que elas responderam isso, né? É isso. Isso. Agora, eu queria que você falasse as últimas palavras e falasse assim, que vocês, assim, nós estamos no serviço público, né? Queria que vocês fizessem uma avaliação geral do serviço, né? De como vocês pessoalmente estão sentindo isso, como que é participar desse processo, e falar as últimas palavras para se despedir do nosso telespectador aqui. Eu acho que assim, eu compartilho sempre com as meninas, né, com a equipe, que tem sido um trabalho muito legal. É uma coisa muito gratificante trabalhar com as famílias, trabalhar com uma equipe transdisciplinar, multiprofissional, que seja, que você troca experiências e você compartilha, você sempre aprende. Então, assim, tem sido muito legal a experiência, né? Trabalhar junto com a escola, também essa questão da intersetorialidade. Então, acho que é animador, né, que a gente consiga construir isso dentro do SUS. Então, queria agradecer, né, primeiramente a gestão, né, da prefeitura. Com certeza, que nos deu liberdade, né? Deu liberdade para a construção desse serviço, tem sempre apoiado a gente. O secretário de Saúde, ele
ele participou de algumas conversas com a gente, de uma palestra que a gente fez, dando total apoio, a Secretaria de Educação também sempre presente, então eu queria agradecer, né, todo mundo que constrói com a gente esse trabalho, porque é uma construção, e fica aí também convite, né? Convite para conhecer o nosso serviço. Conhecer, pode mandar, né? E-mail, a gente está aí para construir juntos, né? Trocar experiências, né, e compartilhar. Eu queria também agradecer por esse momento, essa oportunidade de estar compartilhando com outras pessoas sobre a nossa experiência. Também, as palavras da Amanda, as minhas, né, e gostando de falar principalmente isso, né, que nós somos uma equipe junto com a família, né, quando a família chega, a gente fala, essa é a sua equipe, sentamos todos à mesa, né, nós somos a equipe do seu filho, né, e eles na nossa papel de destaque, tá bom? Perfeito. Eu quero fazer aqui, deixa eu voltar aqui para mim. Eu estive em Brasília, no Congresso Nacional, fazendo uma fala sobre práticas baseadas em evidências. Falei do serviço de Praia Grande, porque o Brasil... Teve alguém que falou, não sei quem que foi que falou, foi um cara de fora, um cara acho que da Noruega, um negócio assim, que ele falou que no Brasil, que quando um brasileiro é indicado a Nobel, o que dá de brasileiro batalhando para o negócio para não funcionar, para o cara não ganhar, que a única experiência do mundo que eles têm é do Brasil. E eu acho que a gente tem que... Eu gosto de fazer o trabalho contrário, né? Valorizar as experiências que estão no caminho certo. Então, eu apresentei lá nesse sentido. Então, eu quero agradecer vocês, assim como cidadão, consumidor de serviço público, pelo empenho nessa causa, né? Vocês não são parentes de pessoas com autismo, estão tomando isso como uma militância profissional, uma militância pessoal. Para nós é muito importante, queremos que isso se multiplique. Então, o sentido da gente valorizar isso aí é a multiplicação, né? É a gente criar espaço, um cenário para multiplicação. Por exemplo, eu já vi várias pessoas assim, como é que eu faço para trazer para o meu município? E se eu quiser fazer aqui? Então, eu acho que é isso, a gente vai, né, criando essa referência. Okay. E eu quero fazer um agradecimento especial ao Luiz Humbert, que fez esse trabalho de supervisão, faz esse trabalho de supervisão, que é um grande analista do comportamento, é um sujeito muito gentil, foi muito solícito nessa história toda, e está conseguindo ajudar as meninas, que eu acho que nós estamos criando aí uma sementinha interessante. Eu agradeço a todos pela presença, tem muita gente, não vou falar o nome de todo mundo aqui, que tem muita gente aqui, certo? Só quero comentar uma pessoa que está falando assim, a Marisa, não sei o nome dela não, mas acho que é Negish. Parabéns, o SUS pode oferecer um serviço de excelência. Então, aí entra a mesma coisa do Nobel, né? O SUS é um serviço maravilhoso, a estrutura do SUS. Ele não está sendo bem operacionalizado no Brasil, é verdade que está subfinanciado, é verdade, mas é um serviço maravilhoso. Eu pergunto na sala de aula, que país que vocês acham legal? Todo mundo fala Estados Unidos. Eu falo, o que vocês acham que é bom lá? A saúde lá é muito boa. Não, a saúde pública. Não, lá não tem saúde pública. É claro que eu não estou dizendo que não tem qualidade, tem muitas qualidades, mas o SUS é uma qualidade nossa, que nós temos que valorizar. Sim. E assim, quando eu vou nas cidades falar do que é uma intervenção baseada em aba, o ideal depende do público, né? Tem público que eu falo tranquilo, porque a pessoa tem convênio, ou ela pode pagar, né? Tudo bem. Agora, tem cidades que às vezes eu evito falar assim, de maneira talvez um pouco mais clara, porque eu tenho vergonha. Porque está tão distante da vida daquelas pessoas, está tão distante, que eu sei que não é acessível para elas. Então, nós temos que trazer isso para o SUS, nós temos que trazer isso para todo mundo, porque todo mundo tem direito. E se a gente conseguisse, aí eu acho que esse propósito de futuro de vocês que é o ideal, se a gente conseguisse articular com a educação, que lá tem uma verba muito mais fácil da gente manejar para fazer intervenção. Por exemplo, vamos imaginar, se o mediador pudesse ter os programas, se pudesse ter um pouco mais de tempo e fazer uma avaliação maior com programas mais elaborados e poder treinar esse mediador que fica na escola, já pensou?
Então, a gente teria um ganho bastante grande. Então, a saída está na articulação entre a saúde e a educação. Sim. Essa é a saída. É nesse caminho que nós estamos trabalhando, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado novamente, meninas. Tchau a todos. Obrigada. A gente se vê. Na próxima live, dia 22, com a professora Maria Rita, do projeto Genoma da USP. Só isso. Projeto Genoma, coordenadora do projeto Genoma.